muito boa noite. Sejam bem-vindos ao mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho de hoje, junto com os meus amigos aqui, a Miriam, o Paulinho, a Rosângela e a Ana. E nós, juntos com vocês, vamos praticar os ensinamentos, estudar e tentar praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. A importância do Evangelho no Lar, mais uma vez aqui dizendo, eu vou tentar ser objetiva. Eu digo que o Evangelho no Lar, essa prática, é o remédio, é o principal remédio, a principal medicação para todas as nossas dificuldades, angústias, problemas, perturbações. Praticando o Evangelho no Lar, nós nos unimos com a espiritualidade maior. E quando nós nos unimos aos nossos queridos amigos, nós nos elevamos a Jesus Cristo. Pegamos nas mãos de Jesus Cristo e nos aconchegamos no colo de nosso Pai maior, nosso Criador. E se fizermos isso com confiança, com fé, tendo a certeza de que Jesus estará sempre ao nosso lado, em todos os momentos, nós vamos sentir muita paz e tranquilidade. E o remédio está aí, nessa tranquilidade, nesse amor que nós sentimos do Mestre nos suportando. Esse amor nos fortalece e nos leva adiante. Então é o principal remédio, porque apoiados em Jesus Cristo, nós conseguimos caminhar, cair, levantar e caminhar dia após dia. E a constância, aqui na Rádio Fraternal nós realizamos às quartas-feiras às 20 horas. Essa constância, esse dia marcado, nos leva a ter disciplina, para que nós não passamos a semana sem nos ligar. Na realidade, nós deveríamos nos ligar a Jesus todos os momentos, mas pelo menos nesse horário, nesse dia, nós vamos parar e trazer Jesus, pegar nas mãos de Jesus e trazê-lo para perto de nós. O texto que nós vamos desenvolver hoje é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita, itens 3 a 5. Então eu vou dizendo o texto para que você, caso queira acompanhar a leitura, pode ir se preparando. Também esse texto está no YouTube. Se você clicar no link do Evangelho no Lar, você vai ver o texto exato que nós estamos lendo aqui. Pode acompanhar por lá também. Um outro aviso é sobre a água fluidificada, né? Não é uma exigência, mas aqui na Rádio Fraternal nós colocamos a jarra de água. Você pode colocar aí na sua casa também um copo com água para que seja fluidificado durante o Evangelho, para que seja colocado o medicamento espiritual que cada um de nós necessita. Então, caso queira, pode fazer isso sim. E o roteiro está em nosso site, o roteiro detalhado do Evangelho no Lar. Você vai lá em fraternal.net.br, clica em Evangelho no Lar e você vai ver o roteiro direitinho, como deve ser a prática, né? Explicativo de como deve ser a prática do Evangelho no Lar. Um outro pedido que nós fazemos antes de iniciar é que, se possível, divulgue os nossos conteúdos. Divulgue o Evangelho no Lar, divulgue a Rádio Fraternal, a TV Fraternal, o nosso site, os nossos conteúdos, para os seus contatos, para o maior número de pessoas que você puder divulgar. Nas redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais, porque divulgando, nós estamos ajudando não a Rádio e TV Fraternal, mas ajudando a divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quem sabe, para aquela pessoa que é divulgado, para aquela outra pessoa que tem acesso a esse conteúdo, ajude bastante, ela esteja precisando. Então, nós fazemos esse pedido para que você curta e divulgue e nos ajude nessa tarefa tão grandiosa. Então vamos começar.
Vamos começar com a prece inicial, que será feita pela Miriam, e depois a leitura, que será feita pela Rosângela. Com a prece da oração de São Francisco de Assis, vamos iniciar o nosso Evangelho no lar. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Perfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 12, versículos 23 a 30. Item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras experiências?
Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Como diz o texto, nós não podemos pensar na justiça de Deus sendo uma escolha simplesmente, em que o Pai escolhe, uns vão passar pela porta estreita, outros não, simplesmente por escolher. Nós não podemos pensar assim, nem estamos mais nesse momento de pensar dessa forma. Deus nos chama a todo momento. Nós recebemos os chamamentos diversas vezes em nossas vidas, que são aqueles momentos em que nós temos que fazer opções, optar pelo caminho certo ou o caminho errado. E o caminho errado é o que mais nós encontramos, porque, como diz aqui o texto, né? E nós estamos num planeta de expiação e provas, nós vamos encontrar muitas facilidades que nos levam ao mau caminho. E, para o caminho do bem, nós vamos ter que nos firmar para seguir. Firmar, enfrentar o nosso pensamento, porque é mais fácil ir para outro caminho. Mas o certo e o errado está dentro da consciência de cada um. É só nós pararmos para pensar que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E eu não vou falar aqui o que é certo e o que é errado. Cada um analisa a sua própria vida e se burila o seu espírito, os seus atos, para que possa ser chamado e ser o escolhido. Porque escolhido todos nós vamos ser. Pode ser nessa vida, pode ser em outras vidas, em outras existências. E vai caber a nós nos manter nesse chamamento e nesse planeta, nesse mundo de expiação e provas, ou melhorar o nosso espírito para que a gente possa habitar um mundo mais feliz, né? Então, assim, a única coisa que eu posso dizer do que é certo e o que é errado, o que é certo é quando nós praticamos aquele primeiro mandamento, amar a Deus, amar a nós e amar ao nosso próximo. Praticar esse amor de diversas formas. E o errado é quando a gente foge disso, quando o nosso orgulho predomina e nós deixamos o orgulho sugerir os nossos caminhos. Por isso que é difícil ser o escolhido ou trilhar o caminho do bem. É muito difícil, mas depende de nós, como eu disse. Sermos chamados e escolhidos ou sermos só chamados até uma hora ser escolhido, né? Isso nos leva a maiores sofrimentos. Isso não quer dizer também das pessoas que são muito religiosas, essas vão ser as escolhidas, e um ateu não vai ser o escolhido. Nós encontramos muitas pessoas que são ateus, se dizem ateus, mas são muito mais bondosas, praticam muito mais o amor ao próximo, fazem a opção, com muito esforço, de trilhar o caminho do bem. Em contrapartida, encontramos religiosos de diversas religiões na casa espírita, na igreja, no templo, sinagoga, enfim, que frequentam ali todos os dias da semana, mas que não praticam, só fica parece que só frequentar já estou fazendo a minha parte. Então isso também tem que ficar muito claro. Também nós somos chamados na religião, nós somos chamados na nossa vida, e devemos pautar os nossos atos escolhendo o caminho certo, para que possamos ser escolhidos mais rápido. Porque ser escolhido é o nosso aprimoramento, é habitarmos um mundo
mais feliz, um mundo, como a gente diz aqui, o planeta Terra está em transição, né? As religiões, o Espiritismo diz isso. Transição para o quê? Para um mundo de regeneração, um mundo mais feliz. Para a gente habitar um mundo mais feliz, nós precisamos passar pela porta estreita. Está aberto os comentários. O texto ele é muito claro, né? A Amara comentou, e o próprio texto ele já é muito super claro no que ele quer passar a sua mensagem. Via de regra, a nossa porta hoje é a porta larga, né? E por que a porta larga, né? Porque a porta larga me satisfaz nos meus prazeres, nos meus pensamentos mais sórdidos, nas minhas ações baixas, os prazeres mundanos, né? Ela me satisfaz. Então eu preciso dessa porta, porque essa porta me traz alguns benefícios. Benefícios esses que eu acredito que seja só numa vida, né? Eu não quero pensar numa vida futura. Eu penso nessa vida nesse momento. Então essa porta larga, ela me traz o quê? Satisfações nas paixões. Paixões essa que às vezes nos conduz a algumas loucuras, nos conduz a algumas ações que realmente denigrem muito a nossa imagem. Mas ela faz parte da minha vida, né? Eu lido com ela, eu gosto dela, eu gosto da porta. E a porta estreita? A porta estreita já me diz o seguinte, ó, se afasta da porta larga, né? Porque a porta estreita me dá uma série de recomendações para que eu tenha crença na vida futura, né? Eu preciso realmente fazer algumas reformas. Mas reformas, eu não estou disposto a fazer reformas. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho mudar meus pensamentos, mudar as minhas atitudes, mudar exatamente as ações que têm que ser feitas exatamente como um bom cristão. Então eu não ligo para a porta estreita. Não estou preocupado com muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas aqui é muito claro, ó, no item 5 diz assim, ó, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. Via de regra, sim, o caminho do mal ainda continuará a ser frequentado. Mas quando é que isso vai acabar? A partir do momento que a gente aceitar a porta estreita em nossa vida. Dá trabalho aceitar essa porta estreita. Não é fácil. E só nós conseguimos colocar essa porta na nossa frente, né? Então está dada aí a opção para a gente frequentar ainda, colocar a porta larga na nossa vida, mas aí o ranger de dentes também, ele vai acontecer, né? Não podemos reclamar, não, a gente vai acontecer. Ou você tem a opção realmente de começar a fazer essas reformas e colocar uma porta bem estreita na sua frente e trilhar por essa porta, né? Esse é o entendimento que eu tenho hoje do Evangelho. Me chamou a atenção aqui o último parágrafo, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, ilumina-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. O que me chamou a atenção aqui foi assim, os pontos mais obscuros da fé. Então, eu acredito que se a gente também não tiver a fé, poucos serão escolhidos. Então, essa porta estreita é aonde a pessoa, eu acredito que a pessoa que não tenha a fé. Isso me chamou bem a atenção, porque se a gente não tiver fé, como é que nós vamos entender a sabedoria e as máximas de Cristo dentro do Evangelho? Isso é o que me chamou bem a atenção nessa parte do Evangelho. Foi dito aí quase tudo, e eu concordo com o que a Miriam falou, que a fé é o que move a gente na direção dessa porta estreita. A gente sabendo, tendo fé, tendo confiança que a gente vai encontrar algo melhor do que aquilo que a gente está vivendo, que a gente vai ter oportunidade de encontrar
coisas melhores, de crescer, de evoluir, de não ter mais esses sofrimentos que a gente tem, principalmente essa fase que a gente está passando. Então, eu acho que a fé é a coisa mais importante aí, o amor, a fé, e ter a certeza que Jesus está lá na frente, esperando pela gente, nos dando aquela luz, nos mostrando, olha, venha com a fé, com o amor, que você vai melhorar, você vai evoluir, esse nosso planeta, esse nosso mundo, o universo, enfim, tudo vai ser melhor, com certeza. Então, é a fé mesmo que eu acho que move a nossa vontade, o nosso caminho, o nosso destino. Elevem os seus pensamentos ao plano maior. Esse plano maior se chama Deus. É a referência de tudo e de todos. De tudo que existe no universo, de tudo que existe no planeta, enfim. Também elevemos nosso pensamento ao seu Filho, Jesus, que é que veio nos deixar as suas recomendações, não exigindo, mas apenas recomendações. Que possamos, Senhor, nessa noite, com as vibrações que emanam deste pequeno canto, deste pequeno espaço de pessoas com os corações voltados para o bem, e pegamos também todas as vibrações do mundo que são feitas nesse momento, e que possamos levar essas vibrações para todos aqueles, Pai, que necessitam, como necessitam, assim como nós também somos necessitados. Que essas vibrações cheguem a todas as famílias do planeta físico e também do planeta espiritual, onde nossos irmãos hoje, sem a vestimenta terrestre, passam também por situações difíceis e necessitam também de esclarecimentos. Que essas vibrações cheguem a todos eles, sem distinção, Pai, sem julgamento, sem pré-julgamento. Voltando para cá, que essas vibrações cheguem a todos os lares. Lares, às vezes, Pai, desmanchados. Lares necessitados de que palavras possam chegar, apenas palavras de consolo, palavras de reconciliação, palavras de amor, o que nós esquecemos muitas vezes de pronunciar. Em vez de criarmos uma crítica destrutiva, simplesmente palavras. Que essas vibrações, Pai, cheguem também a todos os hospitais, tanto do plano espiritual quanto do plano material. Doentes necessitados apenas de esclarecimento do Evangelho do Cristo. Evangelho esse que às vezes é o remédio para muitos dos nossos males. Vibrações essas, Pai, que possam chegar também às creches, hospitais e prisões, sim, onde se encontram tantos irmãos nossos hoje, passando por tantas necessidades. Sabemos, Pai, que tudo isso faz parte do plano, de um plano que nós mesmos elaboramos e nós mesmos estamos passando. Mas sabemos da sua bondade infinita, sabemos do seu amor por todos, sem distinção, sem esquecimento. Sabemos, Pai, que estamos trilhando exatamente para um dia chegar junto a Ti. Referência, amor, bondade e caridade. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e você que está desse outro lado. Mentalize também essas pessoas que necessitam dessas vibrações. Apenas faça um pensamento para essas pessoas que não precisam estar presentes necessariamente, que possam estar distantes. Mentalize essas pessoas e também joguem essas vibrações para elas, para que elas possam também fazer parte e se sentir bem e fazer parte desse círculo do amor. Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui, abençoe os nossos lares, abençoe aqueles que estão com a gente, que fazem parte também de um projeto. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, e obrigado a esse plano espiritual maravilhoso que a todos nos conduz. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, a Ana vai fazer a prece final. Pai nosso.
vamos nos unir aqui na oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos aos comentários, o agradecimento e a oração final da Ana. E agradecemos a todos aqui que estiveram presentes e a você que esteve conosco, nos unindo em vibrações, unindo conosco em vibrações para a prática do Evangelho no Lar. Esperamos que todos tenham uma semana abençoada, que Deus proteja cada um de vocês e que sintam Jesus Cristo ao seu lado, cada um, dia e noite, em todos os momentos. Até a próxima, uma boa semana, boa noite.